Muito bem, estamos de volta falando da pena criminal, que, como vimos, essencialmente é a pena privativa de liberdade. Então tá lá no Código Penal, artigo 32. As penas são, 2 pontos, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa. Penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Vamos começar, obviamente, tratando das privativas de liberdade. Como eu falei para vocês, é a regra do direito penal. O que é pena privativa de liberdade, pessoal? É prisão, tá? Via de regra, é o que a gente chama de prisão. Prisão. Restrição à liberdade de locomoção. Restrição ao direito de ir e vir. E quais as espécies de prisão? São 3. Reclusão, detenção e, isso aqui está errado, prisão simples. Reclusão, detenção e prisão simples. São essas 3 espécies. Reclusão, detenção e prisão simples. Veremos detalhadamente cada uma das 3 na sequência. E o que são penas restritivas de direito, pessoal? São sanções autônomas que substituem as penas privativas de liberdade. Ou seja, você vai ver, você fala, professor, quem geralmente é condenado a pena baixa nunca fica preso, né? Raramente fica preso. Se você for condenado a uma pena de até 4 anos, se você não for reincidente, raramente você vai ficar preso, dificilmente você vai ficar preso. Por quê? Porque admite a substituição por uma pena restritiva de direito. Então o juiz fixa a pena privativa de liberdade e substitui pela restritiva de direito. Fixa a privativa de liberdade e substitui pela restritiva de direito. Você vai ver, a gente vai tratar também das restritivas de direito, a gente vai ver. São penas que não afetam o direito de ir e vir do sujeito. É o que, professor? Pode ser uma prestação pecuniária, pode ser a prestação de serviços à comunidade, que é a pena tradicional aí, restritiva de direito. Pode ser limitação de final de semana, retenção do passaporte, comparecimento obrigatório, enfim, várias modalidades aí que não afetam diretamente o direito de ir e vir. A gente vai ver que a multa é uma sanção que se paga em dinheiro e é destinada ao fundo penitenciário. Que é um fundo aí destinado à manutenção do sistema criminal. E é fixada, a gente vai ver, em dias multa. Então, vamos começar estudando as penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade. Que eu falei para vocês que são 3 formas de pena privativa de liberdade. Penas privativas de liberdade, ou seja, prisão, em sentido estrito, prisão, reclusão, detenção e prisão simples, certo? Reclusão, detenção e prisão simples. As 2 primeiras, reclusão e detenção, estão no Código Penal. A gente vai estudar agora porque elas estão no Código Penal. E a prisão simples, professor? Prisão simples é prisão destinada à contravenção penal. Está lá na lei das contravenções penais. A perturbação ao sossego. São também chamados de crime anão. Quando a gente estudou teoria do crime, a gente falou das contravenções penais. Ou seja, não são condutas tão
que afetam de forma tão relevante um bem jurídico a ponto de ser consideradas crime. Então, elas não são combinadas com reclusão ou detenção, são combinadas com prisão simples. A gente vai ver que a prisão simples, qual que é a particularidade dela? A particularidade é que ela nunca admite regime fechado. A reclusão, a gente vai ver agora que ela pode começar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, a reclusão pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. E a detenção? A detenção nunca pode começar no fechado. Ela só começa no semiaberto ou no aberto. Mas ela pode regredir para o fechado. A gente vai ver que se o preso pisar na bola, pode regredir para o fechado. Mas ela não começa no fechado. Essa é a diferença básica. Reclusão pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Detenção só pode começar no semiaberto ou no aberto, mas admite a regressão para o fechado. E a prisão simples nunca... Só pode ser cumprido no semiaberto ou aberto e nunca admite regressão fechado, tá bom? Tranquilo? Vamos ver então reclusão e detenção. Tá lá, artigo 33 do Código Penal. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Perceberam que eu comecei falando para vocês? Então, a pena de reclusão é para crime mais grave, tá vendo? Reclusão, ela admite aí começo no fechado, semiaberto ou aberto. E detenção? Só semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência. Transferência pressupõe que ela não começou, nunca começa no fechado. Ela pode ter transferência para o fechado, certo? Certo, professor. O que mais? Vamos ver os regimes, né? Vamos ver então se a reclusão admite fechado, semiaberto e aberto, e a detenção só semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o fechado. Vamos ver o que são esses regimes, fechado, semiaberto e aberto. O que é regime fechado, professor? Regime fechado é a prisão de segurança máxima. É a prisão propriamente dita. Então, considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, ou seja, penitenciárias. E o regime semiaberto? Semiaberto já não são penitenciárias com aquele aspecto nisso que a gente conhece de celas e banho de sol, e a gente vai ver os direitos do preso na sequência, mas não é aquele aspecto de regime fechado propriamente dito. É o quê? É uma transição para o convívio em sociedade. Então, o regime semiaberto é a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ou seja, é baseado já na autodisciplina do preso. O preso tem que trabalhar, tem as suas responsabilidades. É uma forma de transição para o meio aberto. E o meio aberto, professor? O meio aberto, aí já seria a execução em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Ou seja, ele só voltaria para dormir. Ele passaria o dia fora e só voltaria para dormir. Isso é um sistema que a gente chama de sistema progressivo do cumprimento da pena. Ou seja, ainda que ele comece no fechado, ele não vai pular direto do fechado para a vida em sociedade. Ele vai cumprir etapas, ele sai do fechado, vai para o semiaberto, vai para o aberto, e aí, vida normal. Essa, pelo menos, é a ideia que o legislador concebeu para a prisão, para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Tá bom, pessoal? É assim, necessariamente, sempre? A gente vai ver que não. A gente vai ver que nem tudo é como o legislador sonhou, nem tudo é como o legislador pensou. Mas, enquanto estudantes, enquanto concurseiros, para a gente fazer prova, a gente tem que conhecer como é o sistema na forma como o legislador concebeu. Ao longo do tempo, a gente vai fazer uma observação. Realmente não é assim, na prática não é assim, não é desse jeito que acontece efetivamente, mas a gente tem que conhecer as regras do Código Penal e da Lei de Execuções Penais, da LEP, beleza? E aí, pessoal, como que a gente vai estabelecer, então, a fixação do regime
de cumprimento da pena. Como funciona isso? A gente já viu que existem penas de reclusão e detenção no Código Penal. Prisão simples para contravenção penal. Mas no Código Penal, para os crimes, reclusão e detenção. A reclusão admite fechado, semiaberto e aberto, detenção semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o fechado. Mas como que funciona a fixação? Como que eu sei se o cara vai para o fechado, para o semiaberto ou para o aberto? Está lá no parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, ou seja, vai passando para o regime mais brando, segundo o mérito do condenado. Observar os critérios e ressalvar as hipóteses de transferência de regime mais gravoso. Se cometer falta grave, volta. Por quê? Porque o sistema progressivo é baseado aí no mérito do condenado. Mas como a gente fixa o regime inicial de cumprimento? Está lá. O condenado a pena superior a 8 anos, mais de 8 anos, não tem choro, não tem escolha. É regime fechado. Superior a 8 é regime fechado. O condenado não reincidente, veja a importância da reincidência, hein, pessoal? O condenado não reincidente, cuja pena esteja mais de 4 e menos de 8, superior a 4 e menor que 8, o juiz pode estabelecer desde o começo o regime semiaberto. Mas é inflexível, professor? É inflexível? Não necessariamente, não necessariamente. Tem uma súmula do STJ que fala o seguinte: bom, mesmo que ele seja reincidente, caso as circunstâncias do artigo 59 aqui indiquem, pode ser fixado semiaberto. Porque se você se ativer aqui a uma interpretação literal do parágrafo 2º da linha B, você vai falar, se ele for reincidente, então é sempre fechado, professor, porque aqui também fala não reincidente. Não, nem sempre. Se as circunstâncias forem favoráveis, pode fixar o semiaberto ou aberto, mesmo para o reincidente, tá? Mas a lei fala isso. A súmula do STJ que fala o contrário. E se o condenado não reincidente, com a pena seja inferior ou igual a 4, igual ou menor que 4, poderá cumpri-la desde o começo no regime aberto. Então, a fixação do regime é de acordo com a natureza, se reclusão ou detenção, que está combinada no tipo, no preceito secundário, mas também de acordo com a quantidade de pena. Se for mais que 8, velho, fechado, fechado. Se for mais que 8, regime fechado, não tem jeito. Se for mais que 4 e menos que 8, 4 e alguma coisa e 7 e tanto até 8, que não seja 8, pode ser semiaberto. A lei fala desde que não seja reincidente, mas os tribunais entendem que se for reincidente, ainda que seja reincidente, mas se as circunstâncias forem favoráveis, pode ser semiaberto. E igual ou menor que 4, pode ser aberto. A lei fala que o reincidente não, mas os tribunais entendem que o reincidente sim, pode cumprir regime aberto, desde que as circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis. Por quê? Porque o parágrafo 3º fala o seguinte: a determinação do regime inicial far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código. A gente vai ver o artigo 59, que fala de todos os critérios objetivos e subjetivos para a fixação da pena, tá bom? Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública, corrupção, por exemplo, terá a progressão de cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado. E os tribunais acrescentam, salvo se comprovada a impossibilidade de fazê-lo. Tá? Então, mais importante é que vocês saibam o 8, acima de 8, fechado, e o 4, para baixo de 4 pode aberto. E entre 4 e 8, semiaberto, com a questão da reincidência, tá bom? E como é que funciona o regime fechado, moçada? Como que funciona o regime fechado? Está lá no artigo 34. O condenado no regime fechado será submetido a exame criminológico para individualização da execução, para analisar como é o perfil do sujeito. E aí, o que ele vai fazer lá no presídio? O que ele vai fazer na penitenciária quando ele estiver preso? Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Então, o regime fechado foi concebido aí com a seguinte característica. Durante o dia ele vai trabalhar lá dentro do presídio, óbvio, vai ter algum trabalho para ele lá dentro.
E durante a noite ele vai ficar isolado, vai ficar na sua cela. E como é que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser em comum, de acordo com as aptidões que o sujeito tenha, e trabalho externo vai ser admissível em serviços ou obras públicas. Vai construir uma ponte, recruta mão de obra na penitenciária. Acontece, pessoal? Não. O que a gente vê na prática é que os presos ficam largados. Joga o sujeito numa cela, onde cabe 10, tem 30 sujeitos lá, 30 caboclos dentro de uma cela onde cabe 10, o cara fica lá. O que ele faz? Nada. Tem trabalho? Não, raramente tem. Sai uma hora em banho de sol e volta, fica amontoado numa cela e espera-se que ele se ressocialize. Por quê? Porque não existe pena perpétua no Brasil, não existe pena de caráter perpétuo e nem de morte. Então, uma hora ele vai voltar para a sociedade. É isso que a gente tem que entender. Bem ou mal, o sujeito sempre volta. E é sempre mal. Não adianta a gente jogar a sujeira para debaixo do tapete e falar, prende. Vai prendendo, mas uma hora ele vai sair. No máximo, daqui a 30 anos, ele vai sair. E aí, como vai ser? A gente só está postergando o problema. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso, por isso que a gente precisa parar para refletir sobre isso. Mas essas são as regras aí do regime fechado. E no regime semiaberto, professor, como funciona? Uma vez cumpridos os requisitos para a progressão de regime, o que a gente vai ver? Se o crime não for hediondo, 1/6 mais bom comportamento. Se for hediondo e ele for primário, 2/5 mais bom comportamento. Se ele for reincidente, 3/5 mais bom comportamento. Isso se o crime for hediondo. Se não for, 1/6. Aí ele pode progredir para o semiaberto. Como é que funciona o semiaberto, professor? No semiaberto ele fica sujeito ao trabalho também, mas esse trabalho vai ser onde? Em colônia agrícola ou colônia industrial. Não vai ser mais um trabalho ali dentro do presídio, dentro da penitenciária. Vai ser uma colônia agrícola ou uma colônia industrial. E aí o trabalho externo já vai ser admissível. Bem também a frequência ao estudo, cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, já é uma porta para o convívio em sociedade. Já é uma porta que vai se abrindo para o convívio em sociedade. Tá? E o aberto? O aberto já se baseia totalmente na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Aí já se baseia totalmente na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. O que acontece? Ele fica fora de qualquer controle durante o dia, trabalha, estuda, qualquer outra atividade autorizada ele pode frequentar e durante a noite, nos dias de folga, ele volta para a casa do albergado. Durante o dia ele vira normal. Vem aqui, dá aula, vai aqui assistir aula, vai aqui trabalha, enfim, vira normal. E de noite fica recolhendo a casa do albergado e durante o dia de folga também. Já é aí quase uma vida normal, já é uma etapa final para a convivência em sociedade. E aí, se ele praticar um crime doloso, ou se ele frustrar de alguma forma a execução da pena, se ele parar de dormir na casa do albergado, ele pode ser transferido do aberto, ou seja, pode regredir. Tá? Então, esse é a progressão do regime, esse é o sistema que a lei prevê como forma de cumprimento progressivo da pena. Fechado, semiaberto e aberto. E o regime especial do Código Penal? Para as mulheres, cumprem a pena em estabelecimento próprio, observando deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal. Tipo o quê, pessoal? Tipo amamentação. Homem não amamenta, mulher tem que amamentar o filho, e o filho não tem nada a ver com a condição da mãe estar presa. O filho não pode ser punido. Então, para as mulheres, obviamente, tem que ser dada essa atenção especial. É por isso que as mulheres aí, esse regime especial, teoricamente, mas de acordo aí com o princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade, pessoal? É o que já falava lá Aristóteles, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da desigualdade, ou seja, atender às peculiaridades de cada um. A Constituição fala mais que isso, né? Segundo a Constituição, teria que ser
fixada, cumprida a pena de acordo com a natureza do crime, a idade e o sexo. Natureza do crime, crime grave, quem praticou crime grave fica com quem praticou crime grave, crime leve com quem praticou crime leve. Idade, mais velho com mais velho, mais novo com mais novo. E sexo, homem com homem, mulher com mulher. Acontece isso, pessoal? Em alguns lugares acontece, presídios especiais para quem crimes de determinada natureza, enfim. Mas não, a regra é que mulher separada de homem, e o que acontece muito para a segurança de todos ali é que aqueles acusados de crime sexual ficam separados, assim como os policiais que cumprem pena ficam separados, aí por uma questão de não virar uma guerra interna. Beleza, pessoal? Então esse bloco falamos de fechado, semiaberto e aberto. É o principal que vocês precisam saber. Voltamos aí na sequência para continuar estudando a pena.